Vamos começar ali pela parte operacional, né? Se você vai viajar para Roma, você vai chegar no aeroporto de Fiumicino, que é um aeroporto que também é chamado de Leonardo da Vinci. E ele fica um pouquinho distante de Roma. Isso é até bastante comum, os aeroportos ali na Europa, eles não ficam dentro da cidade, eles ficam ali mais ou menos do ladinho ali, né? Quando você chega lá em Roma, você tem algumas opções para ir para o centro da cidade. A primeira opção seria um táxi. E assim, eu recomendo muito que você combine o valor da corrida antes de entrar no táxi, porque assim, na Europa a gente vê um pouquinho de taxistas malandros. Esses taxistas, eles estão interessados ali em tirar dinheiro de turista, porque eles sabem que o turista tá chegando lá, não conhece nada, não tem noção de valores, e até por isso que esse vídeo aqui vai te ajudar, então deixa um like aí. Estima-se, e foco no estima-se, tá? Estima-se que uma ida de táxi do aeroporto pro centro de Roma custa algo em torno de 48 euros. Então se você tiver várias pessoas, vocês podem dividir esse valor e ficar um valor interessante. Mas eu recomendo muito que antes de você entrar no táxi, você fale, ó, meu hotel fica em tal lugar, meu hostel fica em tal lugar, quanto você cobra pra me deixar lá? E não só entre e confia no taxímetro. Se possível, grava tudo, faz tudo do jeito certinho. Outra opção que você pode utilizar é um trem expresso chamado Leonardo Express. Ele vai lá do aeroporto de Fiumicino até a estação de Termini, que é a estação central de Roma, sem paradas. Então isso é ótimo, que aí você não vai correr risco de descer na parada errada. E aqui estão algumas informações. Primeiro, o trem ele sai do aeroporto, o primeiro trem, às 6h08 da manhã. E o último trem sai às 11h11, 23h23 da noite. E nós temos trens a cada 15 minutos. Então fica tranquilo, você vai conseguir pegar um com o tempo hábil. Já os trens de Termini, que é a estação central de Roma, pro aeroporto, eles começam às 5h20 da manhã e acabam às 10h35 da noite. Então fiquem atentos a esses horários. E o tempo estimado da viagem é de 32 minutos. Esse trem ele sai no Terminal 2 do aeroporto de Fiumicino, então seguir pelas placas, né? É só você chegar no Terminal 2, subir a escada rolante ou elevador pro segundo piso e ir seguindo as indicações, as placas indicando trem, Leonardo Express, tudo mais, que você vai chegar na estação certinho. O valor desse trem para você comprar lá na hora é de 17,80 euros e toma um pouco de cuidado porque as máquinas, elas normalmente funcionam só em italiano, as máquinas para você comprar italiano ou inglês, algumas só em italiano. E também tem bancas que vendem essa passagem, só que aí o vendedor dizem que ele só fala italiano. Eu não sei porque quando eu fui de ônibus, então eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco de ônibus. Você também pode comprar ele direto aqui no Brasil, você pode comprar pelo site Get Your Guide, que se você não sabe é um site aí que vende passeios, tudo. E assim, eu tenho o link de indicação para vocês, se vocês quiserem. O valor atualmente ele tá girando ali em torno de R$102, mas ele pode mudar dependendo da variação do euro ou não. Eu vou deixar um link aqui na descrição para vocês. E lembrando que se você comprar isso lá no exterior, você vai ter que pagar em cartão de débito ou de crédito se você for comprar na máquina, porque ela não aceita dinheiro, ou então você pode pagar em dinheiro para alguma banca. E aí para isso eu recomendo o cartão de débito internacional da Wise ou da Nomad, também tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar tudo no card aqui para você assistir depois. E mais algumas dicas sobre o trem, ó. Crianças menores de 4 anos não pagam, eles funcionam mesmo em dias que tem greve de transporte público, e assim, essas greves de transporte público na Itália são bem comuns, tá? Então isso é uma coisa que você já tem que ir pelo menos preparado que pode acontecer na sua viagem. Você pode levar quantas bagagens você quiser nesse trem, e animais de pequeno porte podem viajar dentro de caixas, e animais de grande porte devem ir no último vagão do trem. E muito importante, o ingresso que você compra, ele tem validade de 1h30 a partir da data da sua compra ou do agendamento se você tiver comprado lá no site, né? Então ele vale por 1h30. Então escolha bem o seu horário e pense também que quando você chegar em Roma, se for o seu primeiro destino na Europa, você vai ter que passar pela imigração. Então isso aí vai custar um pouco de tempo e pode ter fila. E algo que é muito importante não só na Itália, mas na Europa como um todo, é que quando você utiliza um trem, quando você compra um ticket físico, você tem que validar ele antes de entrar numa maquininha, igual essa aqui que tá aparecendo agora. Essa validação ela é feita somente por você, não tem ninguém te orientando, mas se você não fizer, você vai pagar uma multa. É tudo feito ali no sistema de confiança, você pode entrar no trem sem pagar nada, ou você pode validar seu ticket ali. Mas tomem muito cuidado, porque durante a sua viagem podem ocorrer de virem conferentes, e esses conferentes vão te pedir o seu ticket, ele pode ser impresso ou no seu celular, caso você compre no Get Your Guide, ou então ele pode ser o ticket físico se você tiver comprado lá na hora. Eles vão conferir se você validou esse ticket antes de entrar no trem. E se você não tiver validado, você vai pagar uma multa que pode ser assim pesadíssima, pode passar de 50, 100 euros, tá? Então tome muito cuidado com isso. Outra opção para você ir para o centro da cidade é de ônibus. Esses ônibus eles saem da porta do aeroporto, é só você se guiar pelas placas, não tem erro também, e ele é a forma mais barata. Ele custa 6 euros, ou se você comprar também pelo Get Your Guide, que eu também vou deixar um link aqui para vocês, você paga algo em torno ali de 40 e poucos reais. A vantagem
vantagem de comprar online é que você não vai ter que esperar em filas. E a desvantagem do ônibus é que ele é um pouco mais demorado, ele pode levar até 55 minutos e dependendo do horário de rush do trânsito, ele pode demorar um pouquinho mais que isso. Então tomem cuidado com isso. E como eu falei, você pode optar de ir de táxi. Os táxis lá na Itália, eles são brancos, então procure pelos táxis brancos, eles vão estar identificados lá certinho, né? E você também tem a opção de utilizar um aplicativo que chama MyTaxi. Esse aplicativo ele funciona lá na Itália. Você pede, igual um Uber assim, você pede um táxi, ele vem até você. Só que assim, tem uma coisa desse aplicativo que até hoje eu não entendi porquê. Eles começam a cobrar a bandeira do táxi, né? Começam a cobrar a sua viagem a partir do momento que você pede o táxi. Então, se você esperar ali que o táxi tá a 20 km de distância de você, esses 20 km eles estão sendo cobrados também. Então aí vai de cada pessoa, né? Além disso, você também tem a opção de Uber, mas eu não recomendo muito porque o UberX, que é o Uber mais barato, né? Ele foi proibido de andar lá pelas ruas da Itália. Então, o Uber mínimo que tem lá é o Uber Black. Para quem anda de Uber sabe que é um Uber mais caro, porque ele é um Uber mais chique e tudo mais. E além disso, ele não fica lá à disposição para você igual um táxi fica. Então, você teria que chamar esse Uber, esperar ele chegar. Ele pode estar longe. E além disso, ele pode cancelar a qualquer momento. E pela disponibilidade de carros ser menor, pode ser que eles cobrem até mais caro pela bandeira dinâmica ali e não vale tanto a pena. E por fim, uma outra opção que você tem é alugar carro, mas eu não recomendo que você alugue carro em Roma, porque a cidade praticamente qualquer cidade italiana, tá? Pra ser bem sincero. Os transportes públicos funcionam, os transportes entre cidades também funcionam, e se você for andar de carro, para você estacionar no centro da cidade é super difícil, porque tem regras que não existem aqui no Brasil, lugares que você pode e não pode estacionar, horários que você pode e não pode estacionar, o centro da cidade é lotado e é pequeno, são ruelinhas ali, que você pode correr risco de estragar o carro, você pode correr risco de estacionar em um lugar ilegal, você vai andar talvez até mais se você for estacionar para ir para um ponto turístico no meio da cidade. Então assim, na minha opinião, confia no transporte público porque ele roda muito bem, ou então pega ali um táxi, um Uber se você quiser um pouco mais de conforto, funciona muito bem também.